Gostaria de compartilhar com a igreja algo que o Senhor tem falado ao meu coração há algum tempo, há alguns dias, não sei a exatidão, mas já faz um tempinho, que o Senhor tem falado ao meu coração um lugar dentro de um lugar, um sistema dentro de um sistema. O Senhor tem me levado a pensar sobre isso, um lugar na Bíblia, dentro de um outro lugar, um sistema caminhando lado a lado de outro sistema. Quando eu era pequena, quer dizer, quando eu era criança, porque pequena, né, Eva? Pequena a gente ainda é até hoje. Quando eu era criança, eu lembro assim, sempre ouvir aquela frase assim: esse mundo está perdido. Você já ouviu várias vezes essa frase? Esse mundo está perdido. E aos 16 anos, quando eu encontrei o Senhor Jesus, eu descobri que o mundo não só está perdido, como ele jaz do maligno. Como diz lá em 1 João 5,19. Mas, dentro desse mundo, podemos assim dizer que existe um lugar estreito, dentro de um lugar largo, aonde nós podemos habitar. Amém. E dentro desse lugar pequeno, que está dentro de um lugar grande, calma que já vai juntar tudo, que está dentro de um lugar grande, nós podemos habitar e encontrar Deus ali. Amém. Como assim, Fernando? Vamos lá. Você já ouviu falar na terra de Gósen? A terra de Gósen, ela fica no Egito, lá no Velho Testamento, um lugar onde o povo de Deus habitou um tempinho. Nada mais, nada menos do que 430 anos. Quanto tempo que ele habitou ali naquela terra? Um lugar dentro de um lugar. Um povo ali, lado a lado, junto com outro povo, mas que viveu grandes experiências com Deus. Nessa terra de Gósen aconteceu coisas boas, coisas não tão boas, e também aconteceu coisas ruins. Aconteceu. Mesmo estando em um lugar onde a presença de Deus estava e habitava. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Gênesis 47, onde tudo começou. Gênesis 47, somente o versículo 1 e o versículo 11. Em algumas versões você vai encontrar aí terra de Gósen ou terra de Ramsés. É o mesmo lugar. Mas eu vou ficar com a de Gósen, que foi assim que Deus falou comigo o tempo inteiro. Então diz assim, Gênesis 47, versículo 1. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: meu pai e os meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. Versículo 11. E José fez habitar o seu pai e seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o Faraó ordenara. Como eu disse, o povo de Deus, ele chegou no Egito na gestão do governo de José. E ele habitou ali nessa terra até o êxodo com Moisés. E muitas coisas aconteceram entre José e Moisés, entre a entrada e a saída, ao ponto de entrarem 70 pessoas e sair 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Entrou um povo e saiu uma nação, como o Senhor prometera, que eles seriam uma nação. Entrou 70 e saiu 600.000, mas muitas coisas aconteceram. Você sabe da história? Vamos fazer uma pincelada rapidinho aqui na história. Tudo começou quando os irmãos de José venderam ele para os mercadores midianitas. Tá lembrando? Vai puxando aí, vai puxando, porque se a gente for ler a história, meu Deus, nós fica aqui até vigindo. Então, os irmãos de José venderam ele ali para os midianitas, e ele acabou se tornando um escravo na terra do Egito. Mas mesmo ele se tornando um escravo, onde José estava, onde José pisava,
Deus era com ele. Ali houve uma oportunidade e ele então revelou o sonho do faraó. Ali ele ficou sabendo através de Deus que viria uma grande fome sobre a terra. E como Deus deu essa estratégia, José foi ali levantado como governador do Egito, abaixo somente do faraó, e ele poupou comida por 7 anos de fartura, para que nos 7 anos de escassez não faltasse. Porém, aquela fome assolou a terra inteira, e ali todo mundo vinha aonde havia comida. E que comida? Aonde que tinha comida? No Egito. Quem era o governador do Egito? José. A fome chegou lá em Canaã, onde o povo de Deus morava? Sim, chegou. E aonde que eles tiveram que buscar comida? No Egito. E ali então, Deus providenciou o encontro da família. A família de José se encontrou com ele. O pai que achou... Gente, eu fico imaginando essa cena. Um pai que considerava o seu filho morto, depois de tantos anos poder abraçar o filho. Isso aqui já é demais, já é de Deus. Você poder ver o seu filho que estava vivo e além de tudo de vivo, ali, ó, ajudando, mantendo a sua fé em Deus, mesmo longe do seu povo, longe do seu pai. Só aí já dava para a gente ficar, mas não é isso que nós vamos falar hoje. É sobre a terra. E ali então, a família de José veio habitar no Egito. E o lugar onde eles vão morar dentro do Egito é nessa terra de Gósen. Alguns historiadores, os estudiosos que gostam de estudar e deixar para a gente tudo prontinho, diz que um dos motivos de José ter escolhido essa região, essa terra de Gósen, era porque, além dela ficar próximo ao rio Nilo, então eles teriam como plantar, como cuidar dos animais, né? Ela também era uma região afastada, um tanto que isolada. Ou seja, o povo de Deus ia morar no Egito, mas eles não precisavam ter tanto contato assim com a vida social no Egito. Um povo, um lugar, dentro de um lugar, um sistema caminhando lado a lado com o outro sistema, porém, sem se misturar. Vocês estão captando? Vocês estão entendendo o que Deus está querendo falar com a gente nessa manhã? E ali então, eles foram habitar naquele lugar. Eu tentei achar, mas eu não consegui. Se você achar que é bom para pesquisa, depois você me passa. Mas nos dias atuais, nos dias de hoje, a terra de Gósen, até a capital do Egito, se eu não me engano é Cairos, são 100... Peraí, gente, tem que ver a conta. Dá 1h30 de carro, 118 quilômetros. A gente não pode afirmar que o Palácio do Faraó, a vida social, era onde ela era hoje. Mas dá pra gente ter uma ideia de que não era tão simples assim. Eles estavam no Egito, eles moravam no Egito, porém, eles podiam ter a sua vida e a sua cultura de forma separada, sem perder a sua identidade em Deus. E ali o Senhor já começou a falar no meu coração. Uma das coisas que Ele falou: nós podemos morar em um lugar e habitar em outro. Nós estamos em um mundo, certo? Vamos considerar aqui o Egito, mas nós podemos ter nossa terra de Gósen, aonde nós vamos habitar com o nosso Deus. Dentro de um mundo, porém separado. Um sistema do jeito de Deus, caminhando lado a lado com o sistema do jeito do mundo, junto, porém separado. Nós não precisamos imitar o mundo, nós não precisamos fazer o que o mundo faz. Nós precisamos morar aqui? Ainda, por enquanto. Mas quando o Senhor nos chamar, outra história, virou a página. Mas enquanto nós estamos aqui, nós podemos ter um lugar para habitar, diferente do lugar onde a gente mora. Amém. Amém? Então vamos dar sequência aqui. E ali então, o faraó amigo morreu. O faraó amigo morreu, aquele que sabia quem era José, o que José
entraram 70 e saíram 600 mil. Você imagina 600 mil se rebelando? Dominavam. Então vamos dominar eles antes que eles dominem a gente. E é aqui que eu queria chegar. Nesse pedacinho. Mas antes, vamos lá para Êxodo 7. Êxodo 7. Moisés nasceu, o libertador chegou, o povo virou escravo, escravo assolado, com chicote nas costas. Aquela terra de Gósen que foi motivo de alegria, já estava sendo motivo de peso. E o Senhor falava comigo: entra gestão, sai gestão, entra reino, sai reino. Mas se o meu povo habitar aonde eu determinei, vai ter bênção. Amém. E vai ter sustento. Amém. Não é para morar, quer dizer, é para morar no mundo, mas não é para habitar no mundo, é para habitar aonde Deus nos colocou, aonde Ele nos visita. A gente vai sair para o mundo? Vai. A gente vai trabalhar, a gente vai se relacionar com as pessoas, a gente vai pescar na cheia. Vamos pescar. Porém, nós não vamos nos contaminar e nem vamos nos misturar. Nós vamos ter um lugar separado dentro de um lugar. Uma cidade dentro de um país, não sei. Um lugar que Ele nos chamou para estar. E ali chegou a hora de libertar o povo. Moisés já entrou em ação. O faraó bonzinho, amigo das pessoas, partiu. O outro faraó chegou. Mas o que aconteceu? Qual foi a estratégia que Deus usou para libertar o povo? As 10 pragas. Falem comigo. Se relaciona comigo. Reciprocidade, gente, vamos praticar. As 10 pragas. Só dá uma folheada aí, ó. Versículo 19 do capítulo 7. Primeira praga. A praga da água que se transforma em sangue. Depois vem a segunda praga. A praga das rãs. A terceira praga, a praga dos piolhos. A quarta praga, a praga das moscas. Versículo capítulo 9. Quinta praga, a praga da peste nos animais. Sexta praga, a praga das úlceras. Sétima praga, a praga da saraiva, da chuva. E que chuva? Da sequência. Oitava praga, a praga dos gafanhotos. Nona praga, a praga das trevas. E a 10ª praga, que nós sabemos que foi a Páscoa ali, a morte dos primogênitos. Bom, vamos lá. Êxodo 8, versículo 22. Marca aí na sua Bíblia para você nunca mais esquecer. Gênesis 8, Êxodo 8, versículo 22. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxame de moscas, para que saiba que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. Amém. Glória a Deus. O povo. Você quer ser povo de Deus? Amém. Não de boca, de verdade. Você quer ser povo de Deus? Tem um lugar para você habitar. Você não vai ser povo de Deus se você estiver em outro lugar que não seja onde o Senhor está te colocando. Você não vai ser povo de Deus habitando em outro lugar que não seja aonde o Senhor está te plantando. E olha que coisa mais extraordinária. Um lugar aonde o Senhor estabeleceu que ali o povo veria a diferença daquele que serve e daquele que não serve. O versículo fala assim: farei separação entre o meu povo e o teu povo. Você quer ser diferente do mundo? Tem um lugar para você habitar. E o versículo acima fala: para que saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. E ali então o Senhor começou a fazer a diferença entre o povo hebreu, o povo de Deus, e o povo do Egito. Vinha julgamento para o Egito, mas muitas coisas o Senhor poupou o seu povo. Vamos lá, capítulo 9.
Pode deixar sua Bíblia aberta. Então diz assim, 9, versículo 2. Porque se recusastes deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o seu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. Você está entendendo? E quando você habitar onde o Senhor colocou para você habitar, Ele cuida Ele cuida das suas coisas. Versículo 23, 9 e 23. Sétima praga. Versículo 23 ao 26. Diz assim: Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre todo o Egito, e havia saraiva e fogo misturado entre saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo que havia no campo, desde homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou toda a árvore do campo. Versículo 26. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. O Senhor te livra. Se você permanecer onde Ele te colocou, o Senhor te livra. Versículo 10, capítulo 10, versículo 21. Capítulo 10, versículo 21. Nona praga. Diz assim, 10, 21. Então, disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre os céus, e virão trevas sobre toda a terra do Egito. Trevas que se apalpem, tamanha era a escuridão. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Versículo 23. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. O mundo pode estar perdido em trevas, mas se nós estivermos aonde o Senhor nos colocou para estar, a luz estará no nosso meio. As trevas não resistirão. Capítulo 11. 10ª praga. Versículo 4. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito e toda a terra do Egito morrerá, da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está de trás da nó, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Versículo 7. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor... O que o Senhor fez, gente? O que Ele fez? Diferença entre os egípcios e os israelitas. O Senhor nos diz nessa manhã: eu te livro, eu cuido de você, eu te prospero, eu cuido dos seus. Mas você tem que habitar aonde a minha presença está. Você tem que estar aonde eu estou. Não é habitando no mundo que nós vamos colher todas essas coisas que eu estou falando aqui agora. Nós vamos colher se nós habitarmos aonde a presença de Deus habita. Nós vamos que ter um lugar dentro de um lugar. Nós vamos andar em um sistema, lado a lado a outro sistema. Porém, se nós fizermos o contrário, se nós formos habitar no mundo e morar em Deus, de domingo, de quarta, eu ouvi uma gente que eu gostei. Se a gente quiser
quer virar só crente online. Nós não vamos habitar aonde o Senhor está, nós vamos estar de passagem. E o Senhor está falando para nós, habite. Habite. Não é o contrário. Habita em mim e mora no mundo. Não é mora no mundo, habita no mundo e mora em mim. Ele quer nos abençoar. Mas para isso, nós temos que estar aonde a presença dele está. No caso aqui, a terra de Gósen. Nós precisamos ter uma terra de Gósen nos dias atuais para a gente morar. Para a gente habitar. E eu falei para o Senhor assim, que a gente conversa, né? Deus, foram 10 pragas. O Senhor citou o livramento em 5, só na metade. O povo estava lá, na terra que o Senhor deu para eles habitar lá 430 anos. Lá no capítulo 8, algumas versões, 8:23, essa versão que eu estou lendo aqui agora, ela fala assim, 8:22. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que o meu povo habita, a fim de que nela não aconteçam as coisas. Mas tem algumas versões que vai falar assim, acho que eu não anotei aqui essa versão, tipo, a partir de agora, desde então dá a entender que essas 3 primeiras aqui, passou por lá também. E depois o Senhor, em algumas outras pragas, deixou bem claro que eu farei diferença entre o meu povo e os egípcios. Eu farei diferença lá, está caindo saraiva do céu com fogo, mas lá onde o meu povo está, não está caindo. Está tudo bem. Então, gente, você consegue imaginar uma escuridão palpável e um feixe de luz assim, em cima do povo de Deus? Foi isso que aconteceu. As pestilências acontecendo por toda a banda e ali não. Porque o Senhor colocou ali os seus anjos, a sua maneira, para que nada atingisse o seu povo. Isso era só lá? Claro que não. Isso não era só lá. Falei, Deus, mas e as outras 5, como foi? Ele não me respondeu, porque a gente não vai inventar o que a Bíblia não diz. Deu a entender que pelo menos as 3 primeiras respingou lá. E o Senhor falava no meu coração o seguinte: enquanto nós estivermos nessa terra, vai respingar. Vai respingar. Como o pastor costuma dizer, a gasolina vai ficar cara para todo mundo. A gente não vai chegar lá e falar assim, essa aqui é a minha carteirinha de membro do corpo de Cristo. Então para você é tanto. Não. A gasolina vai ficar mais cara para todo mundo. A comida vai ficar no mercado, o valor para todo mundo. Se nós estivermos habitando na presença do Senhor, a gente vai ficar doente? Vai. Onde está a Josi hoje? De molho. Com Covid? Vai respingar na gente? Vai. No meio do povo de Deus morre? Morre. Está lá no meio, habitando no meio do povo de Deus. Mas para a gente o que aconteceu? Só foi promovido. Simplesmente foi encontrar com o Senhor. Quando nós habitamos na presença de Deus, enquanto nós estamos nessa terra, as coisas vão respingar na gente sim. Porém, nós temos um Deus que cuida, um Deus que guarda e um Deus que recolhe na hora que Ele quer. Mas esse recolher virou a página e nós vamos ser recebidos lá na glória e viver na eternidade com Ele. Da eternidade ninguém foge, gente. Ninguém foge da eternidade. Fechou o olhinho aqui, desembarcou em algum lugar. Onde desembarcou, né, pastor? Essa também aprendi com o pastor. Desembarcou onde? Não tem como. Ou a gente vai desembarcar eternamente ao lado de Deus, ou a gente vai desembarcar eternamente distante de Deus. Não tem como. Mas se nós permanecermos neste lugar, aonde a presença de Deus habita, nós vamos enfrentar situações difíceis? De monte. Mas nós vamos ter a certeza da vitória no final. Amém, aleluia. Amém? E que lugar é esse, Fernanda? Eu já entendi. Já entendi que nós precisamos habitar nessa terra de Gósen, mas aonde é esse lugar hoje para a gente ir lá construir nossas casas? Eu quero construir minha casa lá. Eu quero ver a escuridão total e luz só na minha casa.
Se a gente saiu da presença, a gente saiu debaixo do guarda-chuva de Deus. Esse guarda-chuva de Deus que nos cuida. Que lugar é esse, Fernanda? Sabe que lugar é esse hoje, igreja? Esse lugar hoje chama Corpo de Cristo. Esse lugar hoje chama Corpo de Cristo. Se você está conectado ao corpo de Cristo, se você está ligado à videira verdadeira, você está habitando no lugar aonde a presença de Deus habita. O que a gente não pode é simplesmente querer estar nesse lugar e nessa presença uma vez na semana no culto. O nosso lar tem que ser terra de gozem. Nós temos que ser terra de gozem. Nós temos que ser o lugar aonde a presença de Deus habita, conectados aonde a presença de Deus está, que se chama Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. O Senhor tem falado essa palavra e ela se estendendo assim no meu coração, ela tem alguns braços, algumas ramificações. Mas o que o Senhor falou para nós nessa manhã é isso que eu falei até aqui. Habitar nessa terra que Ele estabeleceu para que nós pudéssemos permanecer nela. Quarta-feira nós vamos descobrir como. Cenas do próximo capítulo. Mas para hoje, o Senhor falava o seguinte ao meu coração, porque hoje nós temos escola bíblica, temos sequência nas atividades da manhã, mas essa palavra, gozen, ela é de origem egípcia e ela significa aproximando-se. O que o Senhor nos chama nessa manhã? Presta atenção. Ele nos chama para se aproximar, se achegar para habitar. Nós não vamos armar uma tenda, nós não vamos armar a barraca do camping, nós não vamos. Nós vamos se achegar ao Senhor para habitar nele. Quando nós estamos no corpo de Cristo, a presença do Senhor, imagina aquela velha historinha, quando uma brasa está longe do braseiro, o que acontece com essa brasa? Ela apaga. Mas se aquele monte de brasinha se aproxima e fica tudo junto, o que acontece? Uma fogueira. Se nós continuarmos sendo só brasinhas, eu quero ser uma fogueira. Mas para a gente ser uma fogueira, nesse ajuntamento que se chama igreja, que se chama corpo de Cristo, esse monte de brasinhas se achegando, aqui o Senhor vai levantar uma fogueira. E dentro dessa fogueira tem cura, tem restauração, tem salvação, tem transformação. Você deseja todas essas coisas? Amém. Sabe o que nós precisamos, irmãos? Simplesmente sair da teoria. Simplesmente sair da teoria. Não é eu sei, tudo isso que você está falando aí, essa terra de Gozen aí, eu não lembrava desse nome, mas eu sabia desse lugar. Eu sabia disso aí, mas a gente precisa sair da teoria e colocar as coisas em prática. Na hora que a gente sair da teoria, mas eu falei, Deus, eu vou falar como Fernanda agora. É tão difícil romper a rotina. Você tem dificuldade de romper a sua rotina? É muito difícil romper a rotina. Na hora que eu vejo, 11 horas da noite. Na hora que eu vejo, 11 horas da noite. E aí, como que eu vou entregar para o Senhor o meu melhor tempo? Eu não estou conseguindo achar esse lugar do melhor tempo. Mas eu estou pedindo para Ele me ajudar. Estou pedindo, vai dar tudo certo. Porque Ele é Deus, eu vou habitar. A presença dEle está lá, vai dar tudo certo. A luz vai brilhar no meio da escuridão. Tudo vai acontecer. Como tem sido a sua rotina? Você tem conseguido romper a sua rotina? Nessa manhã Ele fala assim, se aproxime. Se aproxime. E o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, Ele vai nos conduzir a este lugar. Mas a gente tem que deixar, porque Ele é um príncipe. Ele não sai rompendo, forçando a gente, não. Pegando pela mão igual a mãe brava. Vem aqui, menino, e leva. Não. Ele vai mostrando o caminho. E a gente tem que ir caminhando para as nossas próprias pernas. Amém? Então eu queria chamar o grupo de louvor. Nós temos alguns minutinhos. E para essa manhã Ele diz, se aproxime.
se aproxime, vem para essa terra. Vem para essa terra. Nessa terra que se chama hoje corpo de Cristo, tem luz no meio das trevas, tem livramento enquanto o mundo está perdido. Nessa terra tem relacionamento. Neste lugar tem a minha presença. Se achegue, se aproxime e venha a habitar. Então eu gostaria que, enquanto o grupo se organiza, que você abaixasse a sua cabeça. Vamos perguntar para o Espírito Santo se nós estamos habitando ou se nós só estamos acampando na presença dele. Vamos perguntar para o Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, como que nós estamos nos comportando fora dessas portas. Se nós estamos sendo parte do corpo, aonde nós estamos, ou se nós estamos simplesmente sendo visitantes do Senhor. Visitantes, eu simpatizo lá com os evangélicos, eu simpatizo lá com os crentes. Não é para simpatizar, é para habitar. É para habitar. Eu gosto da Bíblia, nossa, eu acho a Bíblia super interessante. Ela não é super interessante, ela é a palavra de Deus. É onde o Senhor deixou escrito ali o que a gente tem que fazer para se dar bem nessa terra. Ou a gente crê, ou a gente não crê. Ou a gente é, ou a gente não é. Ele é Deus. Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui nessa manhã, Senhor. Nós entendemos a Tua palavra, nós falamos, fala, Senhor, pois o Teu servo ouve. E desde o primeiro louvor, o segundo, o terceiro, o Senhor vem falando, vem habitar, vem morar, vem estar. Ele vem falando e agora Ele quer concluir isso que Ele já começou a fazer nessa manhã. E Ele diz, se aproxima, desliga esse piloto automático, e vem fazer as coisas no manual, vem fazer as coisas comigo, vem habitar na minha presença, Ele é Deus. Espírito Santo de Deus, revela-nos, ó Pai, aonde nós estamos falhando, aonde nós não estamos habitando, a qual área da nossa vida nós ainda não entregamos por completo ao Senhor, qual área da nossa vida nós ainda estamos morando no mundo, qual área da nossa vida precisa ser convertida, qual área da nossa vida precisa ser construído um altar para o Senhor. Nós estamos aqui nessa manhã, nós saímos das nossas casas, não para ver homens e pessoas, mas nós estamos aqui para ver o Senhor, para ouvir a Tua palavra, para ser transformados. E o Senhor nos diz essa manhã, eu também estou aqui para te transformar o teu coração. E nesse relacionamento de reciprocidade, Deus já fez. Agora a gente tem que fazer a nossa parte. Agora a gente tem que se entregar. A gente tem que construir. A gente tem que abrir mão de muitas coisas. Deixar o mundo e habitar no Senhor, no corpo de Cristo, na nossa terra de Gósen de hoje. Egito está dentro do Egito, mas não somos Egito. É mundo, estamos dentro do mundo, mas não somos mundo. Um lugar, dentro de um lugar, um sistema, caminhando lado a lado a esse outro sistema. E se nessa manhã você está ouvindo o Senhor falar ao teu coração, se aproxima, se aproxima. E se você quer dizer para o Senhor nessa manhã, seja o meu universo, Senhor. Eu não quero te dar só uma gotinha, eu não quero te dar um dia na semana. Eu quero tudo. Eu quero habitar neste lugar. Mesmo que eu tenha que sair um pouquinho para trabalhar, mesmo que eu tenha que sair desse lugar, mas a Tua presença dentro de mim me acompanha. Aonde eu vou, o Senhor está junto. Porque o lugar também está dentro de mim. Dentro de mim. Se você deseja, fica de pé e vamos declarar essa oração para o Senhor nessa manhã. Essa música é uma oração nessa manhã.
palavras como gotas, quero que saiam de novo de bênçãos da minha boca. Sejas meu universo, sejas tudo que sinto e o que penso, e de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em a janela. E sejas meu universo, e enches cada um dos meus pensamentos. É tua presença, o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Vamos juntar as pedrinhas? Você é corpo. E no meio do corpo de Cristo tem solução. Tem solução. Tem cura. Tem salvação. Você vai sair daqui cheio para brilhar. A luz lá fora vai estar escuridão. E onde você andar é assim, ó. A luzinha de Deus brilhando sobre você. Porque você é o templo do Espírito Santo. Então nós vamos, se você assim deseja, a responder o aproxime-se de Deus, você vai sair do seu lugar e nós vamos cantar mais uma vez essa música juntos aqui, ó, como o corpo de Cristo, como uma grande fogueira, rompendo barreiras, rompendo timidez. E enquanto você sair do seu lugar para se ajuntar ao corpo, nós só vamos louvar e orar. Enquanto nós estivermos aqui, enquanto você sair do seu lugar, Ele já está trabalhando, Ele está recebendo a sua aproximação, Ele está recebendo a resposta daquilo que Ele te disse esta manhã. Ele diz: se aproxime, se aproxime. E ali então Ele já está trabalhando, Ele já está fazendo, Ele já está mostrando o que tem que ser transformado. É a sua parte, o seu pedacinho nesse relacionamento. A sua parte, o seu pedacinho nesse relacionamento. Para que o teu povo, Senhor, nós estamos dizendo sim. Nós queremos se aproximar, nós já chegamos. Nós queremos habitar. Nós não queremos ser visitantes. Nós não queremos armar uma tentinha de camping. Nós queremos construir, edificar a nossa vida, o nosso altar diante do Senhor, como o corpo de Cristo na face da terra. Aleluia. Sejas meu universo, não quero dar-te só uma parte dos meus sonhos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Sejas meu universo, quero a minha vontade, quero agradar-te. Cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Sejas meu universo,
Espírito Santo de Deus, trabalhando em cada coração, revelando a tua vontade, o teu querer, transformando essas vidas, transformando nossas vidas, no alinhamento do Senhor, no alinhamento da tua palavra, e que, como diz a tua palavra nesta manhã, que o mundo possa ver a diferença daquele que serve e daquele do que não serve, a diferença daquele que é de Deus e daquele que não é de Deus, a diferença daquele que colhe, aquele que tem salário próspero, aquele que faz tanta coisa com aquele salário, e aquele que o mundo não consegue fazer, porque é a tua mão, Senhor, é a tua mão, que nós possamos reconhecer as tuas grandezas, a tua provisão no nosso meio, Pai. Espírito Santo de Deus, vai confirmando a tua palavra, vai confirmando a tua palavra dentro de cada coração dessa manhã, para que nós possamos sair daqui sabendo que o teu corpo, o estar no teu corpo, é onde a tua presença habita, e é onde a tua presença habita, e é onde nós vamos viver os teus milagres, Senhor, os teus milagres, Senhor. Espírito Santo de Deus, vai soprando, vai transformando, vai direcionando, para que o teu nome seja glorificado em nós e através de nós, em nós e através de nós, em nós e através de nós, em nós e através de nós. A diferença do que serve e do que não serve, a diferença do que é de Deus e quem não é de Deus. Nós somos de Deus e nós vamos liberar as nossas grandezas, Pai. Nós vamos liberar as nossas grandezas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que seja seu universo, sejas tudo que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz venha de dela. Que seja seu universo, e enchas cada dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Seja o universo. Aleluia. Coloque a mão na sua cabeça e vai cantar só esse pedacinho, que seja o teu pensamento. Esses nossos pensamentos não vão ficar mais vagando por aí sem rumo. Pensamento sem dono. Pensamento que corre o nosso tempo. Na hora que a gente vê, acabou o dia. Pensamentos agora são transformados. Mente de Cristo. Seja o nosso pensamento, Senhor. Seja o nosso pensamento. Seja o nosso pensamento. Transforme. Mente de Cristo. Mente de Cristo nessa manhã, Senhor. Mente de Cristo. Sejas meu universo, sejas tudo que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro